Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre a evolução da guerra entre Ucrânia e Rússia, possíveis consequências geopolíticas, econômicas. Eu converso com o Rubens Barbosa, que é ex-embaixador do Brasil em Washington e em Londres e diretor-presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, o IRICE. Embaixador, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, começamos a semana aí com o mundo chocado com as imagens de civis mortos na Ucrânia. Zelensky fala em genocídio, o presidente Biden também aumentou o tom, falando de Putin como criminoso de guerra. A Comissão Europeia vai buscar documentos, a comprovação do que ocorreu de fato. E a Rússia insiste que não tem responsabilidade, que teria deixado a cidade antes, inclusive fala em defesa no Conselho da ONU. Como é que o senhor vê essa guerra de informações e o atual momento mesmo desse conflito? Olha, essa guerra de narrativas é muito comum em guerras, Cada um tem a sua versão. Vai ter que haver uma investigação independente lá para comprovar o que efetivamente houve. Aparentemente houve excessos e essas fotografias são muito impactantes, Agora, além dessa crise tremenda na Ucrânia, porque a destruição de cidades, refugiados, 4 milhões de refugiados, a morte de civis, além de tudo isso, também do lado da Rússia, o efeito sobre a população, sobre a própria economia russa por causa das sanções, você tem uma série de impactos globais que são muito graves, que a gente não está focalizando, Você tem um impacto que em todas as nações, por causa de questões macroeconômicas, como baixa do crescimento, alta da inflação, e também a desorganização dos mercados energéticos e alimentos, que pode causar escassez de alimentos, e algumas agências acham até que pode gerar fome, por causa do aumento dos combustíveis e pela escassez dos produtos alimentícios. Reforça uma inflação que já vinha em alta em decorrência dos problemas relacionados à pandemia. Agora houve aumento do preço do petróleo, de alimentos, como o senhor falou, e a cadeia global pode ficar abalada, Teria alguma estratégia possível para tentar compensar? E eu acrescento a situação da Europa em relação ao gás, porque Putin agora quer receber em rublos e pode estender essa exigência, além do gás, também para outras mercadorias, para outros produtos exportados. Olha, a Europa, além de todos os países, da crise em todos os países, e dos países em desenvolvimento, os países mais pobres, a Europa também, que é o centro dessa guerra, ela também vai pagar um preço muito elevado, não só por causa da queda do crescimento, pelo aumento da inflação, pela questão energética que você mencionou, a dependência da Rússia. Você imagine se a Rússia resolve cortar o suprimento de gás e de petróleo para a Europa. Vai haver uma recessão brutal lá. Além disso, você tem um outro aspecto que é pouco mencionado, que é o custo para cada um dos países da Europa por esse número gigantesco de refugiados. 4 milhões de refugiados, 2 milhões de crianças. Isso tem um custo brutal na economia de cada um desses países. E esse é um custo também que vai acarretar fricções por causa da imigração, na busca de empregos, a discriminação entre os ucranianos brancos e os outros refugiados da Síria, da África. Enfim, uma série de problemas que já estão acontecendo na Europa. Agora, embaixador, haveria alguma estratégia possível para se tentar acelerar o entendimento, principalmente uma flexibilização do lado da Rússia, porque a Ucrânia tinha avisado, estava divulgando a possibilidade de algum entendimento, aí a Rússia descartou isso, porque não há um posicionamento ainda muito claro em relação à Crimeia, às zonas separatistas também. Agora, o mundo parece ter receio de possíveis reações de Putin em relação à utilização de armamento nuclear e em relação a essas sanções, porque ele continua fazendo ameaças, Olha, eu acho que a negociação está muito difícil, porque, primeiro, as posições estão muito rígidas.
Segundo, embora haja declarações do presidente da Ucrânia de que ele está disposto a abrir mão da entrada na OTAN, de desmilitarizar o país, ele coloca como condição também a garantia por parte das potências ocidentais, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, da Alemanha. Precisa ver se a Rússia, do seu lado, aceita isso. Depois, se essas negociações avançarem nesses dois pontos da não entrada na NATO e na desmilitarização, você não chega a um entendimento em relação ao território ocupado na Ucrânia, né, na Crimeia e nessa região de Donbass e outras áreas, Mariupol, que estão sendo ocupadas gradualmente pelas forças russas. Como é que fica essa questão da soberania, da integridade territorial que o Zelensky diz que não vai abrir mão? E, além de tudo, como para botar ainda mais um elemento, o Zelensky está dizendo que quando ele chegar a um entendimento com o Putin e eles chegarem a um tratado de paz, ele vai submeter esse tratado a referendo popular. Depois do que houve na Ucrânia, como a população da Ucrânia vai apoiar essa negociação? Eu vejo que essa guerra ainda vai demorar muito tempo e a negociação de paz vejo muito complicada no curto prazo. Vai ter que haver uma pressão muito grande, tanto do lado da Rússia quanto do lado da Ucrânia, para esses dois lados poderem se sentar à mesa e negociar uma paz que seja duradoura. Que o Zelensky também disse que nessa questão territorial, como solução de compromisso, ele podia aceitar uma moratória de 15 anos. Vai acontecer o que aconteceu com a Coreia. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul, eles ainda não firmaram um tratado de paz, fizeram uma paz temporária que dura até hoje, 50 anos. Então é uma situação muito complicada, que eu não vejo caminho no curto prazo para ser superada. Agora, muitos analistas veem a situação atual como uma derrota para Putin, dada a resistência da Ucrânia e o recuo que houve, inclusive, em algumas cidades. O senhor avalia dessa forma? Eu acho que a Rússia entrou numa guerra avaliando, ou subavaliando, ou avaliando mal, duas coisas. Primeiro, a resistência da Ucrânia. E segundo, a coesão do Ocidente. Eu acho que eles estavam jogando um pouco com a separação entre o Biden e a OTAN, né? Como o presidente Trump estava pressionando muito, separar os dois lados. Mas isso não aconteceu, houve uma rápida união ocidental e uma inesperada resistência da Ucrânia, alimentada com armas do Ocidente, com empréstimos do Ocidente e com estímulos de resistência para o Zelensky por parte dos países ocidentais. Isso está prolongando a guerra e está causando maior destruição ainda na Ucrânia e ataques à população civil. Do lado da Rússia, é inaceitável o que o Putin fez. Quer dizer, ele podia até, do ponto de vista geopolítico, ter alguma razão na defesa do seu território, na segurança ameaçada com a expansão da OTAN, mas é inaceitável você entrar contra a Carta das Nações Unidas num país, ocupar temporariamente e destruir, como está destruindo muitas cidades na Ucrânia. Quem que vai pagar essa reconstrução? Como vai ser feito isso? Como ficam esses crimes de guerra, se que vão ser confirmados por uma investigação independente? Como fica a Rússia nesse contexto internacional? Eu acho uma situação muito negativa para a Rússia, essa decisão que o presidente Putin tomou. Agora, uma condenação de Putin por crimes de guerra teria alguma consequência efetiva? Não, consequência efetiva não vai ter, porque ele vai ser julgado em ausência, né? Ele não vai à Haia para ser julgado, nem a Rússia vai se depender. A Rússia, qualquer que seja essa decisão, vai ser uma decisão moral, uma decisão ética, né? Como foi
a condenação da Alemanha depois da guerra. No caso da Alemanha foi diferente, porque os aliados chegaram a Berlim e o Hitler morreu, né? Então não pôde ser julgado. E os que foram julgados, os generais e tal, foram presos, julgados e condenados. No caso da Rússia, dificilmente algum desses generais vai ser preso, vai pelo Ocidente para ser julgado lá. Precisa ver como é a cadeia de decisão, quem é responsável por essa destruição e por essa morte dos civis. É muito difícil que haja uma condenação com efeitos concretos sobre o governo da Rússia e os dirigentes da Rússia, porque eles vão ficar dentro do território russo e não vão ser condenados efetivamente pela Corte Internacional de Justiça da Haia. É isso, ouvimos o embaixador Rubens Barbosa, que é presidente do IRICE, o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Embaixador, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, muito obrigado, Denise.